Oi, gente, estamos aqui para dar continuidade ao episódio anterior, como combinado. Estou aqui com as minhas amigas para a gente continuar a falar sobre discipulado, sobre esse tema que é tão relevante. Como vocês já conhecem, Ju, Lide e a Silvana. Algumas pessoas já entenderam, né, que não se trata só de fé, não se trata só do emocional, ou talvez das duas áreas, já conseguiu fazer essa identificação a partir do episódio anterior. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso, como trazer para o nosso dia a dia essa identificação, como que eu separo fé do meu emocional. E a gente vai trazer aqui umas dicas bem interessantes. Minha amiga, começando esse nosso bate-papo de hoje, como que a gente identifica, né, o que é fé e o que é emocional. Quando eu preciso tratar a minha área emocional e a minha área da fé. Como identificar isso? Como a gente estava falando no episódio anterior, às vezes a gente confunde demais, né? Sim. A gente ou espiritualiza tudo, achando que tudo, né, envolve o mundo espiritual, sendo que tem áreas da minha vida emocional que precisam ser ajustadas. Com certeza. É uma pergunta que eu costumo sempre fazer. Você está se sentindo assim a partir de quando? Houve algo na tua vida que aconteceu e a partir disso você começou a sentir mais triste, mais irritado? Eu ainda colocaria um acréscimo, né? Para saber discernir se é mental, se é emocional ou se é espiritual. Mental no sentido assim, eu vou fazer... Só para ter uma ideia, tá? Eu tô me sentindo mais ansioso? Tô mais depressivo? Então a gente já pode pensar que é mais da área mental. Aí talvez eu precise da ajuda do psiquiatra. Talvez eu vá precisar de uma medicação por algum momento para ver. Mas aconteceu alguma coisa na minha vida. Um problema no casamento, um problema financeiro. E a partir daí eu já tô me sentindo... emocionalmente eu tô mais instável. A gente sabe quando a gente tá mais chorão. Sim. Ou quando a gente tá mais irritada. Então você já consegue ter discernimento por isso. Mas eu tô tratando o meu mental, eu tô tratando o meu emocional, mas eu sinto uma desconexão espiritualmente falando, eu sinto quase que um vazio existencial. Então a gente já tá se encaminhando, olha, isso é da área espiritual, porque eu já tô tratando o meu emocional, eu tô tratando o meu mental, se for o caso, e ainda assim eu não estou me sentindo conectada, espiritualmente falando, eu me sinto culpada, eu sinto que eu não estou dando o meu máximo na minha fé. Você consegue ver como as coisas começam a ir cada uma para uma direção? Então, eu preciso realmente de um auxílio, talvez terapêutico, ou um discernimento, às vezes, por alguém que está te acompanhando no discipulado, que tem um entendimento, uma sabedoria para dizer, não, tua questão não é espiritual, tua questão é emocional. Não, só um pouquinho, a tua questão não é emocional, a tua questão é espiritual. Então, precisa ter uma visão um pouquinho mais ampla para não acabar tratando da forma errada e talvez até piorando, vamos dizer assim, né? Porque você pega uma pessoa, de repente, que está se sentindo... o emocional tá bagunçado e é uma pessoa que tem uma vida religiosa, vamos dizer assim, né? E você vai acabar acrescentando culpa em cima de uma pessoa que tem uma questão emocional para resolver. Ou uma pessoa que tem uma questão espiritual para resolver, a trabalhar questão de identidade, trabalhar a questão de uma culpa que não passa, de um vazio existencial, e tu vai estar abrindo oportunidade para algo emocional que não existe. Você entende que vira uma bagunça? Sim. Até parece que fica bagunçado até para explicar, mas precisa ter um discernimento, precisa ter uma sabedoria para orientar tanto de um lado espiritual como para um profissional da área. Você precisa ter uma noção para dar uma luz para a pessoa poder percorrer o caminho, né? Por isso a importância da pessoa estar caminhando com alguém, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue identificar isso sozinha. Na maioria das vezes. E aí eu tenho que decidir, né? Aí, ou, por exemplo, assim, não tô sentindo de Deus que é para eu iniciar esse curso. Não sinto de Deus que é para eu abrir um negócio. Você pode estar espiritualizando tudo, você pode estar procrastinando emocionalmente falando, né? Eu posso estar procrastinando
algo novo na minha vida, ou eu posso estar me sabotando também, que vem da questão emocional das minhas crenças limitantes, de eu achar que eu não sou capaz, e eu coloco na conta de Deus. Só imagino Deus olhando lá de cima e pensando, não tem nada a ver com isso, né? Por que a gente faz isso de colocar tudo na conta de Deus? Coisas que não dão certo na vida, né? Escolhas erradas que eu faço. Ah, mas Deus não quis. Fuga, mas amiga? Deus... Fuga. Uma fuga. Para não... Às vezes, tá? Não vamos generalizar, não vamos colocar todo mundo na mesma panelinha, né? Pode ser que seja uma fuga, mas pode ser que eu não saiba que eu esteja fugindo. Pode ser que eu precise que o meu discipulador ou que o meu terapeuta venha e me diga, será? Será que isso não é uma procrastinação? Será que você não está se auto-sabotando? Então é tão importante que a pessoa que vai estar caminhando com você tenha esse discernimento e que tu se permita também. Que esteja aberto, que você queira descobrir. Imagina, tô procrastinando, tô sabotando e eu acho que é espiritual. Ou vamos ver outra questão financeira, por exemplo, que é complicado, né? As coisas não estão acontecendo financeiramente falando. Não estão acontecendo porque Deus não está me abençoando. Eu não estou prosperando porque o meu dízimo não está em dia. É porque eu não estou sendo caridosa o suficiente. Será? Será que é isso? Ou será que eu não estou me organizando e estou colocando na conta de Deus? Quantas coisas a gente não tem colocado na conta de Deus que é falta de posicionamento, falta de postura, né? E aí, às vezes, acontece da gente estar cego, dormindo, como a Bíblia diz, por exemplo, né? Você que está dormindo, acorde. E quem nunca fez isso, né, gurias? Quem nunca? Nossa, eu teria muitas histórias aqui para contar em relação a isso, né? Ah, Deus! E assim a gente pensa, né? Um exemplo, né? Eu perdoei a pessoa, né? O mandamento, Deus mandou a gente perdoar, a gente sentiu pelo perdão, a gente perdoa. Mas aquilo dói, machuca. Qualquer historinha, qualquer situação que traz à tona, vem aquela dor, né? Aquele gatilho, né? Gera aquela dor. E pior ainda, as mesmas reações, né? Tipo, eu que tô machucada. Reajo do mesmo jeito, né? Acuso do mesmo jeito, né? Falo palavras duras, mas eu perdoei. Aí na terapia, tu vai entender. O primeiro passo, né? É o passo de obediência cura, né? da palavra. E depois a gente vai curando a ferida que ficou, né? Aí tu vai pra terapia e entende, não, mas, né? Tu precisa tratar aquilo ali, tu precisa falar. Sim. Tem que falar pra tu seguir o processo muito engraçado da cura, isso, né? É o que eu mais ouço também. Mas eu essa semana eu ouvi essa frase. Questões paterna para resolver. Minha paciente disse, eu tenho a impressão que se eu for mexer nisso, vai me desestabilizar emocionalmente e eu não posso dar conta disso agora. Já ouvi. Trabalho, estudo e eu não posso. E é justamente o contrário. É no falar que eu vou me estabilizar. É no colocar para fora as emoções que estão reprimidas. É não deixar corpo, sabe? Gritar primeiro, exatamente, né? que é quando começa com as dores que o médico vai dizer, vai normalizar, vai dizer que é uma virose, vai dizer que é normal da idade, a falta de vitamina, e às vezes é o teu corpo gritando, fala aquilo que tá te machucando, né? Mas o medo é esse, é o medo de se desestabilizar, é o medo de mexer naquela bagunça lá, naquele roupeiro, naquela gaveta bagunçada, do que vai sair daqui. Mas é isso que coloca a nossa vida em ordem, coloca primeiro os nossos pensamentos em ordem. E a gente começa a falar com mais naturalidade sobre o que aconteceu. Um perdão que você teve que dar, um problema paterno, um problema materno, problema com mãe, com pai, problema dentro do casamento, passou por uma traição. Ai, não quero falar sobre isso agora, me machuca, acho que eu vou começar a chorar. Que chore. Mas quando eu começo a falar, quando eu falo com naturalidade, não, isso já aconteceu comigo. Pois eu tinha um problema com isso. Aí eu sei que o processo de cura está fazendo efeito. Porque eu já consigo servir de testemunho para outras pessoas. Meu processo tá indo bem. Ou seja, não tem como a gente se tratar sozinho. Não tem. Quem acha que pode se tratar sozinho, se engana. É bem isso. É esse caminho. Então, tô tentando lembrar de um versículo, acabo fechando tudo com a palavra, né? Mas tem um versículo que fala sobre isso. Dessa nossa falta de capacidade de não conseguir olhar pra gente mesma, né? Por isso que a gente precisa de Deus, né? A gente vai em oração, tanto para trazer à memória as coisas que dão esperança, mas a gente também pede, sonda-me, ó Deus,
Eu tava até falando essa semana para vocês. Consigo me lembrar do louvor, mas tem um versículo baseado nisso que diz: sonda, meu Deus, conhece meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Eu cantaria, gente. Vou Mas cantar, hoje amiga, a pode oportunidade cantar. não é para cantar. Mas é sobre isso, da gente não, às vezes, não conseguir reconhecer o caminho mau que a gente tá andando. Agora eu me lembrei. Tava falando disso pra minha filha, de Davi. Acho que foi pra minha filha que tava falando essa semana, de que ele não reconheceu o caminho mau que ele tava andando quando ele fez com que Batseba fosse adúltera, no caso, né? Ele cometeu adultério ali, cometeu assassinato, né? Que premeditou toda aquela situação. E foi erro atrás de erro, até que o profeta chegasse para ele e, ó, Abrisse os tá aqui o teu olhos, pecado. né? E para ele poder se arrepender. É esse processo. Às vezes a gente precisar de alguém, vamos corrigir aqui, E esse é um baita exemplo que tu deste agora. da necessidade Talvez é Samuel? Sim, Samuel Reis, não vamos errar, não. Agora Tá na Bíblia. Talvez tenha sido o primeiro terapeuta. De poder Primeiro trazer discipulado a gente confrontador. tem muitos exemplos dentro da Bíblia toda, de Gênesis, Apocalipse, para embasar. Não para dizer que existe uma terapia. Não gosto muito dessa ideia de dizer que a terapia cristã. Não. Tira muito o peso de ambas, né? Mas que eu consigo trazer também esse acréscimo através da palavra, de mostrar. A própria palavra já estava mostrando para nós. Você precisa andar com alguém que às vezes a gente não vai reconhecer o erro que a gente está cometendo dentro do casamento, com um filho, tô carregando uma mágoa, tô carregando um peso que não é meu, e você precisa se consertar. Eu não vou falar para ninguém, eu não vou falar para Lidy que ela tá errando com os filhos dela. Não é o caso, tá, amiguinha? Eu não vou falar para ti que você tá errando com os teus filhos, porque não é problema meu, eu não quero me meter lá na casa dela. Será? Eu tô com esse meme na cabeça essa semana. Será? Será que é? Porque não é o que a Bíblia ensina. Eu tô vendo que o meu irmãozinho tá chegando perto do precipício. Eu vou deixar ele pular, eu vou deixar ele se machucar, porque eu não quero me meter, porque não é da minha conta. Existe, claro, que muito discernimento sobre isso, né? Tem todo algo por trás disso, mas eu não posso simplesmente ficar nesse meu mundo. Não, é meu problema, aquele lá é o problema dela. Quer ver como não é um problema dela? A Lidy tem dois rapazinhos em casa. Mais ou menos da idade da minha mais velha. E se encontra essa galera no meio do caminho, numa escola, num curso e amizade, eu preciso que ela esteja cuidando bem dos meus. A Ju também, tem 2 menininhos, mais ou menos da idade dos meus. Então você imagina se eu não for falar, amiga, vamos puxar mais aqui, fulano. Ou se elas não vierem me dizer, Silvana, acho que você tá errando a mão aqui com as meninas. Esses jovens serão os futuros adultos da nossa igreja, da nossa sociedade. E depois vão dizer que a Silvana, a Lidy, não educou bem os filhos, né? A gente Porque precisa faltou esses ajustes. ajudar, é olhar. né? É auxiliar, é esse olhar de cuidado. Não olhar para se pro intrometer, obviamente. Qual é que é a diferença? O que separa a intromissão da ajuda? A intromissão é como tudo na vida. Não deu fruto, estava pendendo para o lado errado. A intromissão, ela vai só dar palpite e não vai te dar solução. Mas que chato isso que você fez com seu filho. Mas não me deu uma solução, não me disse o que eu posso fazer, não me acompanhou no meu processo, não veio daqui a uma semana e perguntou, conseguiu resolver aquilo com teu filho? Conseguiu melhorar aquela situação lá na tua casa? Estou demonstrando o meu interesse, estou demonstrando o meu apoio, estou demonstrando o auxílio que eu quero que as coisas deem certo. Isso é auxílio. O contrário disso, de só falei e critiquei e não te dei uma solução, isso é uma intromissão. A gente vai para outro lado, né? Por isso que é interessante a gente identificar a pessoa para caminhar com a gente. A gente estava falando antes. A gente quer ser discipulado, a gente quer ser acompanhadas, mas será que a gente também está preparadas para discipular, para acompanhar, para orientar outras pessoas? A gente nunca acha que tá, na verdade, né? Sim. Esse olhar, né? Que não só o de estar sendo acompanhada, mas o de acompanhar também, o de cuidar também.
E fazer essa conexão. É um passo a passo, né? Primeiro, eu vou para esse processo do acho que eu preciso mais. Preciso aprender. Nem todo mundo tem esse despertar. Às vezes, quem tá um passinho a mais na frente vai dizer, ó, acho que você tem que melhorar aqui. E aí você vai se ligar. Igual o Davi, né? Se ligou, eu preciso me consertar com Deus. Então, você compreende que precisa de um acompanhamento, de um discipulado. Aí vem o segundo passo, que é aquilo que a gente estava conversando hoje, né? Sobre eu começo a ser confrontado, a nossa primeira reação é adâmica. É a primeira. Vamos se esconder aqui porque o nosso pecado está exposto. Eu não quero mais andar, não quero mais aparecer nesse grupo, acho que aqui não é o meu lugar, eu tô com muito trabalho, as desculpas são todas possíveis, porque não é algo agradável, não é algo fácil a mudança, não é algo fácil mudar um comportamento que nem a Ju estava falando, né? É todo dia um pouquinho, todo dia buscar. Né? E aproveitando que a gente está falando da questão da amizade e tudo, né? Eu lembro que foi quando a Denise voltou a congregar na igreja, quando eu conheci o nosso estudo, que eu achava que era só um estudo, que na verdade era barra terapia, e mais um discipulado, e ele foi tudo junto, eu estava nesse momento de oração. Senhor, me apresenta os teus amigos. Uau. Porque eu acho que essa eu acho que tem que ser a nossa base. É andar com os amigos de Jesus. Sim. Não adianta querer andar com o mundo lá fora se eu não pertenço mais a esse mundo lá fora, né? Ou com sabores de amigo de Ou com Jesus, sabores né? de amigos de Jesus, é. Eu falei assim, eu quero andar com os Menina. teus amigos. E aí, a gente volta, e aí eu conheço tudo isso, eu digo, Senhor. Orem porque Oração responde respondida. orações. É, responde orações. Oração respondida. E aí eu tava bem naquela fase de querendo buscar e discipulado e fazendo isso, fazendo aquilo na igreja. Aí quando eles não, é um estudo, eu, mais um, vou lá. Né? Porque eu tava bem naquela, querendo mais de Deus, né? Aprender. Acumular mais aprender conhecimento. Mais conhecimento. Só que daí entra também aquela questão que a gente quer conhecimento, mas chega na hora a gente tem medo de passar. Uhum. Porque a gente tem medo ainda aquela insegurança. Na verdade, acho que não é medo, acho que é insegurança. De estar falando e talvez estar falando algo. Será mesmo que foi isso que eu entendi? Tá certo? Ou também tem um ponto, tem esse medo e tem aquele medo assim, mas eu não consertei isso aqui ainda na minha vida 100%. Também, Tô como é no que eu vou falar? processo. Como é que eu vou falar? Será que isso me descredibiliza para caminhar com alguém porque eu não alcancei 100%? Aí fica a pergunta, quem foi que alcançou 100%? Autoridade, né? Para falar sobre. Eu E a gente entendo que- sente isso. sim. A gente É um peso sente quando a gente estar tem falando autoridade dessa- para falar sobre uma coisa e Uhum. quando a gente não A gente tem. não tem. Sim. Será que eu pratico o que eu tô falando? Exato. Será que isso que eu tô. Será que essa dica que eu tô dando, será que é isso que eu faço? Será que eu faço? Né? É bem Mas isso. também é uma autoanálise, que daí é bom porque tu Sim. te analisar. Então, Das eu acho duas, que eu não tô uma, né? fazendo isso aqui. Tenho Para que trás não evitar. dá mais para ir, né? Então é só para frente, é Pra só para frente que melhorar. se anda. A partir do momento que você já teve a compreensão de que precisa de um caminhar, precisa de uma mudança, você já está um passo à frente daquele outro. Você percebe? Então, a partir daí, eu já posso... Vamos lá, vamos fazer isso aqui, vamos mudar, porque começa com a mudança da mente. Exato. Aí é um processo. É um processo. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, aí vem o respeitar a caminhada e o processo de cada um. Algumas pessoas demoram mais para assimilar, precisam ouvir bastante. Talvez essas pessoas precisam ser um pouquinho mais motivadas para se movimentar, mas em algum momento vai dar fruto. Quem somos nós para desistir de alguém, né? E tudo bem com a constância também, né? Sim. A constância, né? Porque às vezes a Sim. gente acha que, hoje eu não consegui, hoje eu não vou mais. Isso é para tudo, né? É, pra tudo. Agora só segunda. Não, né? Hoje eu não consegui, aprendi, né? Sim. Na minha barra terapia lá, com a minha amiga. A gente tem Se que permitir também, né? Hoje eu não tô legal, hoje não vai rolar e tá tudo certo. Amanhã a gente... É isso aí, amanhã a gente segue. As misericórdias do tenta de Senhor se renovam todas as manhãs, então vamos O lá. propósito né? também, né? Permanece. O propósito Que nem de a vida. Silvana falou no episódio anterior, né? Já sabe um pouquinho mais, já busca, já chama a amiguinha pra vir junto. Porque até esse processo, assim, do tempo sem discipulado, dá pra dizer assim, não é um tempo perdido, né? Eu pensei muitas vezes assim, que tempo perdido, né? Quanto tempo na igreja, sem uma direção. Mas agora que a gente tá tendo isso, a próxima amiguinha que vir caminhar junto, a gente já vai saber, não vai por aí. Sim, sim. Comigo foi assim e não deu bom. É. Né? As possibilidades de acontecer tal coisa é essa. Então, a gente vai poder orientar, né, Silvana? Tipo, não vai ali. Não vai porque já aconteceu comigo. É como eu Tornar o costumo- caminho do outro, Mais facilitar leve, o caminho do facilitar, outro, né? exatamente. É como eu costumo dizer lá em casa, sabe? Se Deus te permitiu passar por isso, é porque algo ele vai tirar de ti, é algo ele vai extrair. Tu vai Aham. poder ensinar alguém lá na frente sobre isso, porque tu vai ter autoridade pra E é falar. incrível, porque tu né? passou, então tu
Nada né? passa despercebido ao olhar de Deus, né? Nesse sentido, né? Se tu passou por uma experiência que parece, mas por que isso? Pode ter certeza que alguém Lá na ali frente, vai tu cruzar vai- o teu caminho, nem que seja uma alma Tu vai usar. Sim. de propriedade. Uma alma para te poder motivar, incentivar, levar uma luz, tudo isso. Nada passa despercebido diante de Deus. Para tudo tem um propósito. Então tá, gurias, vamos recapitular aqui. A gente está falando sobre discipulado, sobre aconselhamento, sobre andar junto com alguém e alguém andar junto com a gente, né? Fazer discípulos. Mas como que a gente ensina isso? Como que a gente passa isso para o pessoal que está nos escutando? Né? Porque às vezes a pessoa não tem por perto alguém para aconselhar. Mas, ok, estou assistindo lá, estou ouvindo o que elas estão dizendo. E É agora? lindo, elas têm com quem caminhar. Mas e eu? Sim. Na minha igreja eu não consigo me identificar com ninguém, né? Ou eu não tenho ninguém de confiança ou alguém maduro para que eu possa, né? Enfim, conversar, me aconselhar. E aí como que essa pessoa faz, né? Para tentar, né? Conseguir ajuda, né? Porque essa é A a gente palavra. vai ter agora, né? Em maio a gente vai ter sim. no nosso Spoilers. espaço, spoiler do futuro, É né? isso aí, gente. Um futuro bem próximo, agora em maio, a gente vai ter no nosso espaço mentorias, grupos, para a gente poder trabalhar, para poder acolher. Eu não vou falar muito, não. É. Só dizer que em breve. É só Em breve a gente vai ter spoiler, do né? que coisas boas acontecerão. Só posso dizer para vocês o nome. É Espaço Cuidar. É isso. Né? Então, a nossa ideia, o projeto, o propósito dele é exatamente esse. Né? Para quem não tem, né? Para quem não tem essa ajuda, para quem não está conseguindo caminhar sozinho e precisa desse socorro, né? Vamos dizer assim, seja na área espiritual ou na área terapêutica, né? Esse espaço vai ser para isso, para acolher essas Um pessoas. ponto anterior que tu falou sobre encontrar a pessoa para caminhar. Eu lembro que uma determinada situação na vida, eu precisava de alguém que pegasse na minha mão por só mais uma milha ali, ó, nem tanto, talvez uma quadra, só para eu me fortalecer um pouquinho. E o que a palavra fala sobre isso lá? Ela vai dizer que é pra gente, que as mulheres, me ajuda aí, amiga, eu falei para ti esse versículo hoje, as mulheres que mais maduras, que ensinem as mais jovens. Exato. E você encontra mulheres mais maduras. Paulo vai falar isso, né? Mas às vezes você não encontra mulheres maduras, preparadas, com sabedoria, que às vezes te dão conselhos baseado No no achismo. machismo, baseado na sua opinião, às vezes carregada de traumas da sua própria vida. Por muitas vezes eu já, assim, fora a terapia, né? Vida com amigas, pessoas que vêm pedir uma orientação, um aconselhamento, o que você acha sobre isso? A nossa tendência é sempre falar do nosso achismo, ou do que a gente acha. E eu sempre pedia, Senhor, me ajuda a nossa não experiência, falar o que eu acho que essa pessoa precisa ou tem que fazer. Mas o que a tua palavra diz? O que a tua palavra diz sobre isso? E às vezes a gente busca isso em obedecer a palavra e buscar alguém dentro do meio que vá fazer esse acolhimento e não encontra. Mas não encontra por quê? Porque talvez também não tenha recebido esse preparo, não tenha recebido... Não sabe como fazer, né? Exatamente. E é só tudo espiritual. Alguém que venha nos ajudar a discernir, a organizar as nossas bagunças, né? E colocar, isso aqui é emocional, isso aqui é espiritual. Por isso a Ajudar as importância coisas. de uma terapeuta cristã. Também. Faz toda a É diferença. muita diferença. Vai alinhar ali a fé toda a com... diferença. Prova real. Chega um Emocional, casal né? com problema em terapia lá, um casal cristão. Chega numa terapia, psicólogo, um terapeuta que não é cristão, a primeira coisa, não tem jeito para vocês se separam. E acreditem, eles dizem mesmo. Eles Sim, dizem. gurias, e eu sou a Prova paciente, prova viva de que eu ouvi isso. Mas de por uma que vocês terapeuta. não se separam, né? Eu ainda Fui pergunto. buscando ajuda, fui procurando socorro, né, pro meu casamento. E aí lembro, isso já faz alguns anos, lembro de sentar, entrar no consultório, sentar, começar a conversar com ela, explicar a situação e tal. Até então nunca tinha ido a um terapeuta.
E aí ela olhou pra mim e disse assim, mais ou menos assim, não vou lembrar agora as palavras exatas, mas tu é uma menina tão bonita. Te separa. Nova? Nova, te separa, casa de novo. Nossa, que facilidade, né, para quebrar ali. Assim foi o conselho. E ali eu criei uma resistência contra terapeutas. No entanto, que eu fui procurar terapeuta bem mais tarde, assim, né? E aí depois Deus colocou essa moça, Obrigada, Thomas. essa irmã, no meu caminho. E aí mudou a minha visão. Por quê? Porque era terapeuta cristã. E isso faz toda a diferença, sim. né? A gente tá falando. E aí, pra Porque quebrar- primeiro vem, antes de Freud, Aham. antes de qualquer outra Sim. coisa, o que vem primeiro? É a palavra. A palavra. Que já tá ali. E ela que vai te gerar Alguém a que venha mudança, trazer né? a palavra, que nem a gente falou no episódio anterior, para o meu dia a dia, né? De trazer esses exemplos que a Bíblia mostra. Às vezes tu tá lendo ali, que história legal, que maravilha, que lindo isso. Uau, aconteceu isso aqui na Bíblia. E aí tu pega esse exemplo que nem a gente pegou de Davi e torna ele mais prático, né? Com uma demonstração. Mas não pense que você vai para uma terapia com um terapeuta cristão e ali vai rolar só Bíblia. Vai rolar. Mas vai rolar Não, essa... tem terapeuta cristão que nem toca no assunto Sim, fé. na verdade tá rolando uma pauta sobre... Eu sei que não tá na pauta, mas tem uma... Tem. na lei querendo abolir os psicólogos de externalizarem a sua fé. Mas eu já vou deixar até a minha opinião aqui sobre isso. A gente sabe que tem essa questão espiritual sobre isso, né? Mas não tem como separar. Não tem. Eu posso não falar de Jesus em nenhum momento na minha terapia. E se é um terapeuta que não é cristão, ele pode não falar do que ele acredita, mas está incutido, está intrínseco em nós o que a gente acredita e o que a gente pensa na forma de falar. Eu sempre falo isso, na forma de falar, na forma de vestir, nas minhas crenças está incutido. Eu não preciso falar só versículos bíblicos aqui para dizer que eu sou cristã. Algo na postura vai dizer. Tanto que a gente... Por isso que é sobre o nosso testemunho, é a nossa... Exatamente. E a mesma vida, coisa né? pro outro lado, para quem não é cristão, para um terapeuta que não é cristão. Obviamente ele vai defender essa lei que estão tentando aprovar, que se Deus quiser não vai ser aprovada, para que psicólogos não falem da sua fé. Obviamente que tu não vai entrar num consultório e vai ficar falando que você tem que ir para a igreja, o teu problema é pecado. Você não vai falar isso, porque você tem bom senso, tem sabedoria, tem discernimento, você tem o estudo da psicologia todo para aplicar, né? Mas se for um paciente que te dá abertura para isso, você também não vai perder a oportunidade, Não porque o perde, nosso cara. primeiro dever é com o eterno, né? verdade. Então, bom senso para tudo. Ok, vamos lá então, gente. Um líder espiritual maduro. As pessoas conseguiriam identificar dentro das suas realidades essa pessoa para acompanhar. Não conseguiu identificar alguém, já sabe, espaço cuidar, vem Vai ter. aí. Vai ter. O ambiente do discipulado também é algo que conta bastante, né? Porque quantas situações já, talvez vocês já passaram, alguém querendo, quando não estávamos ainda nesse processo de discipulado, de acompanhamento, alguém te aborda no meio do culto, na igreja, no final do culto. Não é um ambiente para discipulado, para aconselhamento. Culto de domingo não é para isso. Culto é para cultuar a Deus. O aconselhamento, o discipulado, o acompanhamento é em outro momento fora dali. Ali até pode acontecer a primeira acolhida, contato, né? Vamos marcar. Identificar a necessidade. Se for uma emergência, obviamente que não tem como, casos e casos a ser analisado, né? Não tem como esperar. Mas o discipulado em si, ele não é isso. Ele é o que a gente falou no primeiro episódio. Esse é meu e esse é Del. A gente tá tomando chimarrão hoje, gente, porque esse podcast certo. é de gaúchas. Na verdade, quando a gente se reúne é assim, né? O chimarrão Tem que sempre ter. manda, né? E não tem como não. Ou seria o café ou o chimarrão, Ou o chimarrão. mas hoje é o chimarrão mesmo. Mas o discipulado em si, ele é o acompanhamento no resto da semana, na minha vida. É como tu falaste, né? Convidar para tomar um chimarrão, Comer um bolinho convidar lá na para um cafezinho da Uma tarde. ligação, né? Fica a dica, Juliana. Isso aí. É para saber se você tá conseguindo. Discipulado também tem confronto, né? Se a gente vai expor as questões da nossa experiência, Ju.
experiências por aí que vem na mente. Aí deixa, chefe. Tem que ter confronto, senão não tem crescimento. Se não tiver alguém perguntando, resolveu, tá fazendo curso de finanças? Que bacana! E agora? Como é que tá a partir de agora? Daqui a 60 dias eu vou te perguntar. Tá melhorando? Não para cobrar, não para qualquer coisa nesse sentido, mas para dizer, onde que tá a dificuldade? Como que eu posso te ajudar? Tá, a gente vai orar por isso, mas tem algo prático que a gente possa fazer? Às vezes até dando ideia, né? É, né? Ou ideias a gente tem bastante, muitas, né? Porque às vezes a gente está tão imerso num problema, numa situação da vida, que a nossa visão fica assim, ó, Não limitada. enxerga, né? Limitada, E eu não sim, consigo enxergar soluções. E às vezes eu me permito falar com alguém que eu confio, que eu vejo que tem um pouquinho de discernimento, alguma coisa ali, e essa pessoa vai me trazer. Mas o confronto é bom, eu acho bom. Você gosta? Eu gosto. Eu Me sofro. faz pensar Eu sofro. e até fica brava, assim, talvez na Eu hora, gosto. não gosta muito. Aham, eu sou assim. Mas também. tu vai Quer dizer, não dá pensando para dizer depois. que a gente gosta. É. Eu acho que é aquele. A gente entende, é aquela necessidade, sabe? É que nem uma criança quando precisa ser corrigida. Ela não. É, exatamente. Dói Não. tanto no pai. Não Nossa, sei você, né? demais. Dói. E nem que às vezes a gente Não sai vai. e chora, né? No cantinho. Com depois. certeza. É. Mas é aquela coisa, Mas fica depois a gente empolgada, começa pensando. É. a pensar. Mas ela tá certo, tem que mudar isso aqui. Tá, né? Tá feio, tá errado. É. Sim, sim. É. E Eu graças gosto da a parte Deus de por confronto. essas E depois a pessoas gente que chega conseguem nos auxiliar. Num nível amor. em Com que o discipulado ele vai acontecer assim, ó, uma via de mão dupla, né? Com bastante humildade isso acontece, né? Onde você tá lá passeando com alguém, com a pessoa que você estava discipulando, e a pessoa vai ter essa liberdade, essa maturidade também para dizer, ó, isso aqui não tá legal. E aí você vai sentir na pele. Sentir na pele o que a outra pessoa tá sentindo. E tem que ter humildade, porque daí é o crescer junto, né? Primeiro a gente começa na fé como discípulo. E o discípulo é o quê? Vai aprendendo. E aí depois a gente vai para o próximo passo, que é para poder ser enviado. Porque senão se tu não tiver essa mentalidade que discipulado é para aprender e para crescer, tu vai passar a vida toda ali. E aí tu nunca vai trazer outra pessoa para passar pelo mesmo processo. Então você tem que entender que tem um ponto em que você vai ter que exercer a mesma coisa com outra pessoa. Vamos falar do nosso apoiador. E esse apoiador vem lá de casa, gente. Arte Carro, pintura automotiva. Então, se você está precisando dar aquela renovada no seu carro, por favor, nos contate. 51994041146. Oficina Zona Norte de Porto Alegre. Deixamos o seu carro como novo. Bom, gurias, se a gente fosse fazer uma retrospectiva agora, olhando para trás, se a gente tivesse sido acompanhada, né, discipulada em todas as áreas, vamos levar para as duas áreas, né, para a área da fé e para a área do emocional, desde o início, desde lá de trás. O que vocês acham que teria acontecido? Teria facilitado o caminho? Teria evitado erros Teria, muito. nessa trajetória? Vocês teriam algum exemplo para dar de talvez, sei lá, uma coisa que aconteceu, que vocês fizeram, que hoje vocês não fariam? Porque o discipulado ensinou, porque a terapia me abriu os olhos. Eu acho que seria menos doloroso ter alguém assim mais maduro para me ajudar a ter Andar junto, discernimento, sabe? Pra abrir Tanto os de olhos. situações, tanto de pessoas. Queria um atalho, né? Uma ajuda, né, amiga? Por Mas favor, uma ajuda. o processo todo foi perda de tempo. Eu acho que não, que a gente falou antes, né? Deus fala em Sim, mim, teve certeza. vários aprendizados. Vários né? aprendizados, mesmo nesse... Porque eu achava isso, que perda de tempo, sabe, o tempo todo. Mas não. E é que nem eu falei também da próxima amiguinha que vem, né? A gente já vai... Não vai por ali, porque a gente já passou por isso. Exatamente. Então, tem a experiência, né? Tem a experiência. Pesa. Então, eu acho que seria menos doloroso, menos feridas desnecessárias, sabe? Quando tu acaba que a famosa falta de maturidade, de discernimento, tantos erros repetitivos, que vai magoando, né? Vai deixando muitas feridas ali, muitas dores. É claro que alguns erros a gente teria que ter passado, né? Para poder Pra assumir. ter, coisa, exatamente. É, Por isso que eu digo, né? faz Não foi parte da perda de vida, tempo, né? Mas com certeza facilitaria, ajudaria, né? Seria. Talvez mais acertos do que erros. Para mim é difícil responder essa pergunta, porque que nem, como eu falei no episódio anterior, eu
Conheci Jesus sendo discipulada lá na adolescência. Tu é uma exceção, amiga. É. Então eu vim assim, Olha a diferença, né? É, Discipulada, eu Deus vim me assim, livre. já com uma visão Qual é o diferente. nome dos pastores mesmo? O pastor Felipe, a esposa Ana, Isso, e também teve a curtam e menina. compartilhem esse episódio depois, viu? O nome de vocês está sendo citado aqui, é uma ovelhinha de vocês Também também. teve a menina que falou de Jesus pra mim na época, a Paula. Claro, a gente era adolescente, mas hoje eu olho pra trás e ela foi assim. Era uma adolescente, gente. A gente tinha 15, 16 anos. E ela já conseguia fazer um acompanhamento de orar, de trazer a Bíblia pra mim. Então eu não consigo olhar hoje e ver de outra forma. O que eu vejo que me acrescentou, olhando para a história de vocês, é que, sim, facilitou, mas me fez analisar melhor. Obviamente que eu não era da área da terapia, mas analisar com quem eu me abria, com quem eu muito ia importante. pedir um aconselhamento, né? Eu pensava 2 vezes, eu orava, eu olhava para o caminhar, até chegar no ponto de entender que Pai caminha comigo e coloca pessoas no meu caminho para eu caminhar e que lá na frente vão poder me auxiliar também, né? Como eu disse, da oração, né? Que eu possa abençoar e que possa ser bênção na minha vida também. E tu, Ju? O que Eu- tu acha disso tudo? O estudo e a questão de ser discipulada, pra mim, eu volto a dizer lá do nosso primeiro episódio, né? Eu sempre fui muito brava e muito explosiva. E então, o que me ajudou muito foi isso. Eu aprender a me controlar e que nem toda hora a gente tem que falar, ouvir. E assim eu consegui levar pra dentro de casa também. Muita conversa. Tá sempre presente, tentando ensinar aquilo que a gente aprende lá, levar pra casa Sim. e falar e conversar. Então, pra mim, foi bem isso. Foi bem questão da família mesmo, sabe? Eu consegui levar pra dentro do lar aquilo que eu tô aprendendo, que eu aprendi no discipulado, né? Em ser discípula. Mas é uma caminhada todos os dias, né? É uma constância. Amém. Se vocês pudessem dizer alguma coisa para algumas mulheres que estão aí estagnadas, quais palavras vocês diriam? O que vocês diriam? Sejam breves, porque o nosso tempo acabou. Dá pra sair lascando? Dá pra ser sem suavizar. Eu diria, Sabe que... Quer falar, amiga? se Fala aí. posiciona. Posicionamento. Se decide logo. Lá em Apocalipse, Silvana, fala sobre voltar ao primeiro amor. Também. Isso quer dizer o quê? Que tem recomeço. Então volta lá pro teu secreto, no teu quarto com Deus. Né? Cria intimidade real, assim. Leia a Bíblia. Devocional é ótimo, livros são certeza. ótimos, tudo acrescenta, né, no aprendizado. Mas nada substitui a Bíblia. É. Lê É a o palavra, nosso Deus manual, fala né? tanto, né, Sim. com a gente através, tu lendo a palavra ali. Muito. Então é isso que eu diria. Como Não meu perde esposo mais diz, tempo, né? vai, né? Recalcula a rota, vê da onde tu parou, qual foi, onde é que tu deu aquela deslizada e não se permite, né? Como a Lid falou, se posiciona Recomeça. e vamos em frente, recomeça, porque é o melhor caminho, é o único caminho. Não tem nem... Eu diria, não evita o processo. Ah, vocês estão muito Eu mansinhos. acho que Vai, Silvana, vai. é o processo que gera crescimento. Aquele versículo. Você que está dormindo, acorde. Tipo isso. É, bem Silvana, vai. É isso aí, gente. Então, por hoje, pessoal, gostaria de agradecer a participação de vocês, gurias. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E a gente segue falando sobre assuntos que importam, assuntos que estão ali no nosso dia a dia, que vai gerar mudança, né, na nossa vida. Como eu tenho dito, não é só produção de conteúdo, é produção de conteúdo que vai fazer a diferença na vida de quem ouve. Tem que ter propósito. Então, gente, até o próximo episódio, se Deus quiser.